Estamos aqui com o terceiro episódio do Falando sobre Gestão. O tema que eu escolhi hoje para compartilhar com vocês, amigos, especialmente em processo de auditoria, gera muitas discussões, e um tema que eu percebo que é subutilizado pelas organizações. As organizações não entendem o que está por trás deste conceito e, em função disso, acabam subutilizando a metodologia que poderia auxiliar a organização no cumprimento de requisitos normativos. Estamos falando aqui sobre gestão de processos, ou gestão por processos. O primeiro ponto que nós precisamos entender é o que é e o que não é processo. Isso precisa ficar bem claro, porque já começa por aí os grandes problemas associados à gestão de processo. O que é processo? Processo nada mais é do que um conjunto de atividades interrelacionadas que transforma uma entrada em saída. Conceito simples e elementar. O que não é processo? Não é processo, gente. O que muitas empresas fazem, elas olham para o seu organograma e, de acordo com o número de caixinhas que compõem este organograma, a empresa mapeia seus processos. Então nós temos 10 departamentos, nós temos 10 processos. Isso é uma visão deturpada de processo, isso é uma visão equivocada de processo. Porque processo entende-se, acima de tudo, um conjunto de atividades sinérgicas com início, meio e fim, que vão produzir um resultado esperado. O que não é processo? O que muitas empresas fazem de pegar um mega departamento que engloba atividades que ocorrem em momentos muito distintos dentro de uma organização e chama aquilo de processo. Por exemplo, dentro de uma área comercial, na área comercial você tem todo o trabalho de venda, paralelamente, também um outro trabalho de pós-venda, um trabalho de suporte comercial. Eu pego tudo que é feito pelo departamento comercial e coloco dentro de um processo. Isso é correto? Não é correto. Porque uma coisa é o trabalho de vender, isso é um processo vender. Outra coisa é o trabalho de dar suporte ao cliente após a venda e entrega do produto ou do serviço, que chamamos de pós-venda, um processo pós-venda. Então, mesmo que isso tenha sido executado pelo mesmo departamento, não é correto nós dizermos aqui que nós temos um processo apenas, um processo comercial. Vocês querem ver um outro problema de não se reconhecer adequadamente o processo? Então, vamos seguindo por esse mesmo exemplo do processo comercial. Se você tem dois processos dentro de um que você mapeou como processo comercial, você vai medir venda e não mede pós-venda. Beleza, você está alinhado com requisitos normativos, está monitorando o processo, porém você não está enxergando o processo como um todo. Um número que seria o de vendas pode ser um número bom, mas isso não significa que você está realizando atividade de pós-vendas de maneira correta. Esse é um outro problema. Então, quando você pega um processo salada de fruta, tipo esse, mistura várias coisas diferentes num só processo e tenta monitorá-las, o inconveniente que nós temos é a gente muitas vezes não enxerga o que está certo, o que está errado, porque nosso monitoramento não cobre o processo como um todo. Tá certo? Então, tome cuidado com a maneira como vocês identificam processos, da maneira como vocês determinam o que é e o que não é processo dentro de uma organização. Uma outra questão, por que é importante mapear processo, gente? Quando a gente mapeia processo de forma adequada, nós enxergamos se essa máquina, se ela funciona de maneira adequada. Nós enxergamos se não existem muitos
muitos caminhos improdutivos no meio do processo. Nós verificamos se não tem falta ou excesso de gente no processo, falta ou excesso de recursos. Qualquer que seja a metodologia que você resolva aplicar, a gente conhece algumas do mercado, método do polvo, método da tartaruga, diagrama simplificado de processo. O importante é que a metodologia ela tem alguma fundamentação. O que a gente vê por aí, de uma certa maneira, é um festival de documentos que não sem pé nem cabeça, documentos que não trazem nenhuma contribuição para a organização. Qualquer que seja a metodologia que você escolha para mapear processo, que ela faça algum sentido para você. Não simplesmente criar meramente um novo documento que as pessoas vão olhar para ele, não vão entender o que está escrito, não vão utilizá-lo para nada e ponto final. Isso eu chamo de desperdício de tempo. Cuidado com o método que você escolheu para mapear processos. Falamos então sobre a importância de mapear, definir processos. Agora vamos falar então sobre um outro aspecto importante, que é o monitoramento de processo, que também é um festival de horrores, muitas vezes o que nós encontramos em auditorias que nós realizamos. Como monitorar processo? Primeiramente, nós precisamos entender que todo e qualquer processo ele pode ser monitorado quanto à eficiência, eficácia ou ambos. Eficiência, você monitora a maneira como você executa o trabalho. Eficácia, você monitora a saída, o resultado deste trabalho, certo? As empresas precisam definir alguma forma de monitorar, caso contrário, não terão informações em suas mãos para melhorar a performance desse processo. Você pode utilizar indicador, pode utilizar alguma informação qualitativa, enfim, isso a empresa determina. Mas o que eu quero chamar a atenção, tomem cuidado na escolha do método, porque muitas vezes a escolha do método não tem nem pé nem cabeça. Se eu não conseguir conectar a forma de monitoração, a forma de medição, de controle do processo com nenhuma etapa do processo, nem início, nem meio, nem fim, isso significa o quê? Que eu estou medindo uma coisa sem pé nem cabeça. Um outro problema que eu vejo também em monitoramento de processo é quando as organizações escolhem indicadores corporativos, indicadores que representam o resultado de um todo da organização, para monitorar apenas um processo. Isso não faz sentido algum. Indicador é como um termômetro, né? Como eu sempre brinco, quando eu converso com o pessoal, como diz o próprio nome, indicador tem que indicar a dor, indica dor. Mas a dor de quem? Do processo. Quando o indicador está ruim, está indicando febre do processo, quer dizer, o número está ruim. Teoricamente, ele indica uma febre do processo, mas quem está ruim não é o processo, isso é sinal de que você está utilizando o número ou informação errada para monitorar o processo. Então, tome cuidado com esse aspecto. Caso contrário, você vai desperdiçar recurso, tempo, pessoal, executando um trabalho que não vai te permitir monitorar adequadamente o seu processo. A partir do momento que a empresa reconhece seus processos e os monitora, ela garante que haja uma sinergia melhor entre eles. Então é muito importante reconhecer e monitorar adequadamente os processos, porque desta maneira a empresa vai garantir que a sua máquina, a máquina quando eu digo a própria empresa, que a empresa como um todo terá maiores possibilidades de ter êxito naquilo que ela se propõe a fazer. Por quê? Porque ela monitora e mapeia e controla cada pedacinho dessa sua gestão, que é o que nós chamamos de processo. É isso, pessoal. Rapidamente, são esses pontos que eu queria abordar com vocês. Tem muito mais que a gente poderia discutir a respeito de processo. Divulgo para vocês que a ANG possui um treinamento especificamente sobre processos, gestão de processo. Caso você tenha interesse em conhecer o nosso treinamento, utilizar de uma forma mais efetiva a gestão de processos, entre em contato conosco. Aqui embaixo no vídeo você pode ver o nosso canal de comunicação, nosso site,
você pode enviar um e-mail para marcelo@angassessoria.com.br e nós prontamente entraremos em contato com você. Tá certo? É isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos vocês. Inscreva-se no nosso canal e até a próxima.